Apresentação da atividade concernente à disciplina Direito e Sociedade, Extensão Acadêmica 3, sob a docência do professor Antônio de Pádua Cortez Moreira Júnior, uma equipe formada por Ana Paula Pereira Chagas, Dacilene de Souza Damasceno, Edgar Silva Ribeiro, Jennifer L. Ramos Gomes e Wilson dos Santos Vale Neto. O tema do trabalho, da atividade, é o caso Os Sete de Chicago, à luz do princípio do devido processo legal. Vamos aos fatos. O filme Os Sete de Chicago retrata o desdobramento do protesto feito em 1968 por diferentes grupos de ativistas contra a Guerra do Vietnã na cidade de Chicago, por ocasião da convenção do Partido Democrata Americano. 4 dias de violência resultaram em 668 detenções, mais de 600 manifestantes tiveram que receber cuidados médicos, perto de 200 agentes ficaram feridos. De todos, sobressaíram 7 homens apontados pelas autoridades, pelo Estado e pela administração de Nixon, presidente de então, como os culpados do caos que se abateu sobre a cidade de Chicago. E aí nós vemos fotos da época, extraído do site nit.pt, mostrando esse fato. Para camuflar a ação policial e desavenças políticas, o governo levou ao Tribunal de Justiça 8 líderes revolucionários, sendo eles David Dellingen, Tom Hayden, Rainier Davis, Abiy Hoffman, Jerry Rubin, John Fronius, Lee Wayne e Bob Seeley. Foram detidos e acusados do crime de cruzar as fronteiras estaduais com o intuito de provocar um motim. E aí nós temos uma foto da época em que representa aí são os Sete de Chicago e seus advogados. Um dos acusados, o militante dos Panteras Negras, Bob Seeley, acabou sendo retirado do caso e julgado em separado, depois de ter sido algemado e amordaçado no banco dos réus, antes de separarem seu processo. O líder dos Panteras Negras denunciou furiosamente o juiz como um racista por ter negado seu pedido de julgamento em separado. Queria ser representado pelo seu próprio advogado, que estava se recuperando à ocasião de uma cirurgia, protestando em alta voz numa tentativa de interrogar suas próprias testemunhas. O objetivo da presente análise consiste em situar o princípio do devido processo legal no julgamento dos Sete de Chicago. O julgamento. Em 24 de setembro de 1969, teve início o julgamento conhecido como os Sete de Chicago, diante do juiz Julius Hoffman. David Dellingen, do Comitê Nacional de Mobilização pelo Fim da Guerra do Vietnã, Rainier Davis e Tom Hayden, do MOB, e Estudantes por uma Sociedade Democrática, SDS, Jerry Rubin e Abiy Hoffman, do Partido Internacional da Juventude, Hippies, e Bob Seeley, dos Panteras Negras, foram acusados de conspiração para incitar um distúrbio na convenção do Partido Democrata em 1968. Foram indiciados por violação da lei Hep-Brown, que tornou ilegal cruzar a divisa dos estados com o propósito de incitar o desordem. O procurador-geral do presidente Lyndon Johnson, Ramsey Clark, recusou-se a processar o caso. Havia, nesta época, esta lei aprovada pouco tempo antes, proibindo manifestações que cruzasse o Estado. Vamos aos desdobramentos. O advogado de defesa William Crossley
e os 7 de Chicago fizeram de tudo possível para interromper o julgamento, mas sem sucesso. Enquanto o corpo de jurados estava deliberando o veredicto, o juiz Hoffman decretou a detenção de todos eles por desacato ao tribunal, sentenciando-os a 29 meses de prisão. O advogado Custler recebeu uma sentença de 4 anos de prisão por ter chamado a corte do juiz Hoffman de câmara de tortura medieval. Ao final de 5 dos 7 de Chicago tiveram suas penas reduzidas. Há um erro aqui e um outro erro aqui que serão devidamente corrigidos. Em 1970, as sentenças e as acusações de desacato contra os 7 de Chicago foram canceladas após recurso de apelação. A.B. Hoffman permaneceu como renomado ativista de contracultura até sua morte em 1989. Tom Hardy casou-se com a consagrada atriz Jane Fonda e tornou-se um prominente político liberal da Califórnia, casado com a atriz Barbara Willis. O princípio do devido processo legal. Segundo a Revista Brasileira de Direito, desde a antiguidade existia uma noção de que o processo era considerado necessário, ou seja, era devido um processo para que determinada decisão jurídica fosse tomada. O termo devido processo legal é derivado da expressão due process of law, oriundo da Magna Carta de 1215. A Constituição Americana de 1787 dispõe sobre o devido processo legal nas 5ª e 14ª emendas. Na 5ª emenda, assim ela expressa: ninguém será obrigado em qualquer processo criminal a ser testemunha contra si mesmo, nem será privada da vida, liberdade ou propriedade. Nem será privada da vida, liberdade ou propriedade, sem o devido processo legal. Destaque para sem devido processo legal. Aqui tem emenda, a 14ª emenda, dispõe que nem deve qualquer Estado privar qualquer pessoa da vida, da liberdade ou propriedade, sem o devido processo legal. No contexto brasileiro, a Constituição Federal de 1988 dispõe em seu artigo 5º: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Conclusão. O juiz Julius Hoffman não observou o devido processo legal, que inclui princípios constitucionais que asseguram a ampla defesa, asseguram o contraditório, a publicidade, a motivação das decisões, o tratamento paritário, conferindo às partes envolvidas no processo e outros princípios aí necessários. No recurso de apelação, a defesa apontou preconceito do juiz Hoffman contra os réus, o que tornou o julgamento injusto, que lhes foi negado o direito de apresentar uma defesa completa e um júri imparcial. Em 21 de novembro de 1972, uma sessão do Tribunal de Apelações formada pelos juízes Thomas Fashid, Weber J. Peer e Walter John Cummings, não sei pronunciar, derrubaram as condenações por unanimidade. O Tribunal de Apelações censurou o juiz Hoffman e os procuradores do governo por sua hostilidade aberta para com os réus e suas falhas em cumprir
os padrões do nosso sistema de justiça suficiente para reverter a condenação, concluiu o Tribunal de Apelação. A equipe acessou o processo, a apelação, no site dos 7 de Chicago, no processo de 1960, disponível nesse endereço que está no trabalho. E o que é feito deles hoje? Dos personagens, das pessoas reais que foram percussores desses fatos. Abby Hoffman manteve-se na vida de ativista, chegou mesmo a invadir o palco de Woodstock no famoso verão de 1969 e a interromper a atuação dos Terror. Foi até ao fim da sua vida um ícone do movimento anti-guerra. Suicidou-se em 1989. Jerry Rubin tentou levar uma consciência social ao mercado capitalista. Tornou-se um corretor de Wall Street nos anos 80, onde afirmou que seria mais útil, de fato, a gravata do que a dançar do outro lado das muralhas do poder. Morreu atropelado em 1994, à saída de sua casa. David Delingen, formado nas prestigiadas universidades de Yale e Oxford, era o mais velho do grupo. Viajou pela Alemanha nazista e chegou a conduzir uma ambulância durante a Guerra Civil Espanhola. Objetor de consciência e declaradamente anti-guerra, tornou-se um dos símbolos dos motins de Chicago e manteve o status até a morte em 2004, já com 89 anos. Tom Hayden dedicou-se à política, primeiro no Congresso Estadual da Califórnia, depois no Senado Estadual. Em 2016, concorreu para ser um dos representantes californianos no Comitê Nacional do Partido Democrata. Foi casado durante 17 anos com a atriz e ativista Jane Fonda. Hayden morreu em 2016, aos 76 anos, vítima de um infarto. Rennie Davis optou por um caminho mais espiritual, tornou-se seguidor de uma seita e fez carreira a dar conferências espirituais. Acabaria por fazer uma mudança radical e tornar-se um investidor em capitais de risco, sobretudo na área da tecnologia. Tem hoje 79 anos. John Froines doutorou-se em Química e foi professor até 2011, ano em que se reformou. Tem hoje 81 anos. Lee Weiner, um dos menos conhecidos, foi apoiando várias causas ao longo dos anos. Publicou uma memória sobre os 7 de Chicago em 2020 e tem hoje 81 anos. Bob Seale, hoje com 85 anos, dedicou-se a lecionar no departamento da Universidade de Filadélfia, voltou para Oakland em 2002 para ajudar jovens ativistas a promover mudanças sociais. Ele dá palestra em faculdade em todo o mundo sobre o seu envolvimento com o Partido dos Panteras Negras e oferece conselhos sobre a organização comunitária e justiça social. E são os fatos e os desdobramentos que resultou no filme Os 7 de Chicago. Um fato real e que nos anos 60 trouxe bastante repercussão no mundo todo.